Uma garota, enquanto caminhava pela rua para fazer suas tarefas, leu uma história muito interessante para ela. E nessa história, o personagem principal era um cara chamado Ian Cloud. Ele era a epítome de um cara nojento e um exemplo clássico de alguém com quem você tem que se arrepender do relacionamento. Para mostrar como ele era ruim, o autor da história disse que esse rapaz, ignorando o personagem principal, confessou seu amor a uma garota completamente diferente. E depois disso ele também devolveu o lindo presente, pelo qual a garota havia se esforçado tanto. Ele tinha o hábito de deixar a pobre Diana, que o estava visitando na propriedade, sem supervisão por mais de 1 hora só porque estava ocupado. E quando ele rejeitou sua amiga de infância Diana e concordou com um casamento arranjado por sua família, só podemos imaginar como a garota se sentiu naquele momento. Portanto, não é de surpreender que Diana tenha sido deixada sozinha, que Diana fugiu para a academia logo após seu casamento, como se estivesse fugindo de si mesma. Nesse ponto, a garota que leu a história não pôde deixar de se perguntar a questão elementar: por que o personagem masculino principal é assim? Em primeiro lugar, ela não entendia por que ele estava agindo dessa forma, nem por que ele estava fazendo isso. Certamente ele tinha uma história de fundo que a autora lhe contou. Ou seja, Jean-Claude era retratado como um homem que, devido a um trauma de infância, ele instintivamente afastou as pessoas, mesmo aquelas que iriam ajudá-lo, e acabou vivendo toda a sua vida, excluindo completamente até mesmo as emoções positivas. No entanto, quando a garota estava prestes a continuar a ler a história, ela percebeu que ela havia terminado. O livro que ela estava lendo em seu telefone foi interrompido no ponto mais interessante, que foi quando Diana se aproximou de Ian, que chorava, e o beijou gentilmente. A garota não conseguia entender como a história poderia terminar em um momento tão delicado. Ela estava curiosa para saber o que viria a seguir e como o relacionamento deles se desenvolveria. Como estava na rua naquele momento, ela não se acanhou e começou a gritar bem alto. Por esse motivo, as pessoas se viraram e olharam para ela, porque ela começou a chamar o autor de louco e não entendia por que ele havia feito tal coisa. A garota não conseguia entender como esse idiota podia ser perdoado por uma garota tão bonita como Diana, porque já agia de forma simplesmente nojenta, e ela não entendia como isso podia acontecer. A garota entendeu perfeitamente que tinha que dizer algo sobre isso nos comentários, mas assim que foi até lá, viu imediatamente que só havia fãs desse janeiro. Quando leu tudo isso, ficou incrivelmente irritada. Ela não entendia como essas pessoas existiam, porque esse homem era realmente horrível. Sem dúvida, o autor dessa história é incrivelmente talentoso e escreve muito bem, além de ser interessante. No entanto, o problema da garota era que todo o seu talento era direcionado a apenas um personagem, Janeiro. A personagem principal, Diana, era completamente desprovida de qualquer atenção. Ela raramente era mencionada na história, e todo mundo sabia que ele não se preocupava em escrever bem essa personagem. Ele prestava toda a atenção a Ian e não ia gastar suas energias com os outros. Então, a garota achou que era demais e imediatamente escreveu um comentário irritado. Ela não entendia como Diana podia escolher esse idiota que não lhe dava a menor atenção e não tinha nenhum sentimento verdadeiro por ela. A garota achava que se o personagem principal não conseguia sentir nenhuma emoção por causa do trauma que sofreu, então ele deveria consultar um médico. Portanto, ela não entendeu por que o autor fez parecer que isso era normal. Todas as pessoas imediatamente apoiaram Ian e disseram que estavam muito felizes pelo fato de Diana ter ficado com ele, afinal. No entanto, a garota percebeu que isso estava completamente errado. Ela tentou se acalmar porque estava em um lugar lotado. Naquele momento, ela começou a atravessar a rua e ainda não entendia por que Diana havia feito aquilo. Como ela estava tão absorta em chamar os nomes do personagem fictício, ela não percebeu que um carro estava vindo em sua direção no mundo real e a atingiu. O que ela estava realmente pensando naquele momento era que provavelmente, como em várias histórias, quando o ônibus a atingisse, ela poderia não morrer permanentemente, mas renascer. A garota sempre gostou de histórias desse tipo e geralmente, nesses casos, uma pessoa que morreu de repente se vê em um romance que acabou de ler. Esse era o motivo. Enquanto seu cérebro ainda funcionava, ela desejou que se ficasse presa na história que estava lendo, com certeza esmagaria Jean para vingar seu comportamento horrível. E no final isso realmente aconteceu. Assim que a garota finalmente perdeu a consciência, ela imediatamente abriu os olhos, mas estava em um lugar completamente diferente. A garota rapidamente se sentou na cama e, ao olhar ao redor, percebeu que estava em um ambiente completamente estranho. Tudo ao redor era muito rico. Ela não conseguia acreditar que aquilo estava realmente acontecendo. Então imediatamente beliscou a bochecha e, quando fez, sentiu dor.
Então a garota concluiu que aquilo realmente havia acontecido. Quando foi atropelada por um caminhão, ela morreu e acabou reencarnando em um lugar completamente diferente. Sua saúde estava boa, então ela imediatamente saiu da cama e pensou em como não deveria ficar sentada esperando por algo, já que havia de fato renascido. Se ela realmente foi atropelada por um caminhão e reencarnou, ela deve ter entrado, segundo suas próprias suposições, no último romance que leu. Portanto, naquele momento, a pergunta mais importante para ela continuava sendo: em quem ela renasceria? Ela foi direto para o espelho, que estava coberto por um lençol. Ela esperava que não fosse Diana, porque não queria estar em seu lugar. De fato, desejar felicidade para a personagem principal e seu amante é uma coisa, mas possuir seu corpo, sua mente e fazer coisas por ela é bem diferente. Portanto, a garota não gostaria absolutamente de estar nesse lugar. E assim que viu seu reflexo no espelho, ela imediatamente exalou de alívio, pois não era Diana, afinal. Então ela se perguntou como teria renascido. Quando olhou mais de perto, percebeu que aquele lugar lhe parecia muito familiar, o que era estranho para ela. A garota imediatamente começou a se lembrar do que havia lido e tentou escolher o personagem certo para descobrir em quem, afinal, havia renascido. E de repente, ela se lembrou de Elias Al. E assim que a garota percebeu que realmente havia renascido nesse personagem, ficou furiosa. Ao olhar ao redor, ela confirmou sua teoria e não conseguia acreditar que havia realmente se casado com aquele homem, exatamente como na história. A garota ficou tão atonita que até caiu no chão. Não importava nada, não importava quanto tempo ela pensasse sobre isso. Agora sua vida, pode-se dizer, estava acabada. Ela estava até histérica, batendo a mão no carpete, sem saber se tudo fazia sentido, porque estava pronta para ser um personagem insignificante. Ela estava disposta a ser uma pedra na rua, em vez do personagem que havia se tornado. A garota chorou e, ao se olhar no espelho, não entendeu por que aquilo havia acontecido com ela. Na verdade, ela renasceu como a ex-esposa de Jean-Claude, e isso foi humilhante para ela. Em pouco tempo, ela finalmente conseguiu controlar suas emoções. Enquanto se levantava, Alice pensou no fato de que, como era verdade, talvez ela ainda não estivesse casada com ele. Esse pensamento deixou a garota muito feliz e ela percebeu que, se ainda não estivesse casada, poderia fazer algo a respeito e, de alguma forma, mudar seu destino. Mas naquele momento, ela olhou um pouco mais para cima e viu que o brasão da família de Jean-Claude estava pendurado na parede. Isso deixou a pobre Elaise muito triste, pois ela percebeu que, afinal, havia se casado com ele. A garota ficou incrivelmente espantada e não conseguia acreditar que ela, como personagem, havia realmente se casado com Jean, o que significava que ele agora era seu esposo. Ela não entendia por que os deuses do destino eram tão cruéis com ela e pensou no fato de que se tornar esposa de Jean era basicamente uma maldição. Como Alice estava incrivelmente chateada, ela até começou a bater a cabeça contra a parede quando a porta de seu quarto se abriu de repente. Depois disso, uma empregada entrou e disse que realmente não tinha visto nada e respondeu que tinha acabado de chegar. A empregada estava tão assustada que chegou a jurar para ela que era verdade. Ao ouvir isso, Alice ficou muito surpresa e não entendeu do que a empregada estava falando, pois ela não havia feito nada de errado. Então a moça sorriu, se perguntou do que ela estava falando nesse caso e de repente, sentiu uma energia incrível. Alice pensou que provavelmente era o poder da reencarnação. Embora sua consciência permanecesse a mesma, seu corpo mudou, e ela agora era uma pessoa completamente diferente. A empregada imediatamente correu até a garota e lhe disse que já estava quase na hora do café da manhã, portanto ela deveria descer imediatamente. Quando a garota ouviu isso, ficou um pouco surpresa, mas disse que é claro que iria, e também pegou uma toalha da empregada para limpar o rosto. Elaise se lembrou de que eles sempre tomavam café da manhã juntos com Ian. A garota supôs que era apenas para que ele terminasse todas as conversas pela manhã e não a contatasse mais como sua esposa. Ela entregou uma toalha à empregada e pediu que ela lhe dissesse que desceria em breve. A empregada fez uma reverência e disse que faria tudo. E Alice pensou em como eles eram, na verdade, apenas um casal que se esforçava para ser eficiente em tudo. Assim que a empregada saiu pela porta, a garota voltou direto para a cama e se deitou nela. Depois disso, ela suspirou pesadamente. Ela ainda estava tendo dificuldade em aceitar a situação que agora era sua realidade. Ela rolou para o outro lado e percebeu que, como havia dito que viria, já deveria estar se arrumando e descendo as escadas logo, mas ela não estava com vontade de fazer isso. Na verdade, toda vez que a garota lia sobre a aparência de Ian no romance, sua aparência era sempre muito detalhada.
O autor era, de fato, um grande fã do personagem masculino principal e, por isso, definitivamente dedicou mais de 1 hora a ele. Logo, a garota se recompôs e, ao sair pela porta, pensou no fato de que não importava o quanto ele fosse bonito. A primeira coisa que ela faria seria cuspir em seu rosto, mostrando toda a sua repulsa por esse homem. Assim, Alice foi direto para a sala de jantar, onde Ian já estava sentado à mesa. É claro que ela estava muito entusiasmada há pouco tempo e queria dizer a ele seu descontentamento na cara dele. Mas quando viu a aparência dele, ficou incrivelmente surpresa e não conseguia acreditar que as pessoas realmente tinham esse tipo de rosto. Ela ficou parada, maravilhada. Louise não conseguia acreditar que aquele homem tão bonito fosse realmente Ian Cloud. Ela percebeu que isso era loucura, mas agora estava começando a adivinhar porque o autor havia descrito tão bem a aparência dele. Afinal de contas, ele era realmente impressionante. Assim que o homem percebeu que a moça havia entrado e estava parada olhando para ele, imediatamente olhou para cima e perguntou o que havia acontecido. E se perguntou se ela havia vindo apenas para ficar ali o tempo todo. Louise, ao ouvir essas palavras, lembrou-se imediatamente de que esse homem também tinha outro apelido, ou seja, ele era um príncipe tirano, ou verdadeiro príncipe demônio que não ama ninguém e trata todos de forma repugnante. O homem, suspirando pesadamente, disse à esposa que se ela não quisesse tomar o café da manhã, poderia voltar para o andar de cima e não desperdiçar o tempo dele. Louise disse, com um sorriso no rosto, que é claro que iria comer. E pensou consigo mesma que aquela bela voz estava tornando a situação ainda mais confusa e complicada. Logo ela se sentou. Então o homem colocou o garfo de lado e se dirigiu a ela, nem mesmo pelo nome, mas simplesmente chamando Alice de sua esposa. Ian olhou para ela com seriedade e disse que se ela continuasse olhando para ele daquele jeito, certamente não o machucaria. A garota, ao ouvir isso, ficou muito irritada. E pensou que se ele continuaria a usar a voz apenas para demonstrar desrespeito, seria melhor não abrir a boca. É claro que ela não disse nada disso a ele, mas apenas permaneceu em silêncio. Houve uma pausa muito incômoda entre eles, mas a garota continuou com sua refeição. Ela achava muito difícil acreditar que Jean e Heloise tomavam o café da manhã juntos assim todos os dias. Na verdade, havia uma quantidade incrivelmente grande de comida no prato, e pensou em como eles provavelmente tinham estômagos muito fortes, já que ela nunca havia comido tanto antes. Quando a garota começou a comer, ela olhou para baixo por um tempo, mas depois olhou para Jean e não entendeu por que o homem havia se arrumado tanto desde a manhã. Ela também especulou que talvez ele estivesse indo a algum lugar para tratar de negócios importantes. Ian normalmente não se esforça tanto em sua aparência, a menos que seja um evento muito importante para ele. Algum tempo depois, o homem se voltou novamente para a garota e disse que ela parecia estar prestes a lhe contar algo, então ele pediu que ela fosse direto ao ponto. Heloise ficou irritada quando ouviu isso, mas tentou guardar suas emoções para si mesma. Então, ela disse que estava apenas imaginando se ele sairia naquele dia. Ian, ao ouvir essas perguntas, imediatamente revirou os olhos e suspirou pesadamente. A garota percebeu que podia ler a expressão no rosto do rapaz como se fosse um livro. Esse dia era justamente quando ocorria a reunião mensal no Palácio Imperial. Louise ficou muito surpresa quando soube disso, pois não imaginava que pudesse renascer justamente nesse dia importante. De fato, como se pode entender, Jean carregava o sangue da família real, pois possuía um título bastante elevado. Mais especificamente, ele era meio-irmão do próprio imperador. Esse tipo de situação geralmente levava a uma rivalidade sangrenta entre os dois irmãos. No entanto, esse imperador, que era o imperador no poder, sempre amou Ian desde que ele era criança. E um cara que havia demonstrado um talento excepcional em esgrima e artes marciais desde pequeno se tornou o mais jovem mestre de esgrima aos 18 anos, mesmo sem ter um professor adequado. Em vez de ser cauteloso com as habilidades de Ian, o imperador simplesmente o admirava e nunca parou de elogiar suas habilidades. Ele até lhe deu o título de conselheiro especial dos Cavaleiros Imperiais. Assim, para a garota, parecia que o autor queria dar a Jean absolutamente toda a riqueza e as honras que existiam naquele mundo. Ela entendeu que não se tratava apenas de escolher um homem como favorito, mas de uma doença muito real em sua opinião. Nesse momento, Ian disse que já estava indo para lá, e a garota não entendeu por que ele repetiu isso, já que era exatamente o que ele estava falando antes de se levantar da cadeira. Mas depois disso, o homem também acrescentou que voltaria bem tarde naquele dia. Heloise ficou muito irritada com essa precisão, mas respondeu que claro, entendia. O homem, passando por ela, disse que ela o conhecia muito bem.
A garota se virou e olhou para ele, sem saber se ele estava sendo sarcástico. Mas antes que Jean saísse pela porta, ele parou e, voltando-se para a esposa, dirigiu-se a ela. O homem fez uma careta ainda mais bonita e disse que não importava a qualidade da comida. Ela ainda deve tirar o molho do rosto enquanto come. Quando a garota ouviu isso, ela não conseguia acreditar que ele havia realmente dito tal coisa. Ela pensou no fato de que se ele não fosse o mestre supremo da espada, ela definitivamente teria batido nele naquele momento. Mas milagrosamente ela conseguiu se conter. De fato, Louise era a segunda filha do Marquês de Alfa e uma das 10 principais famílias fundadoras do Império Levantino. Ela também era chamada de a flor do cenário social. No entanto, devido ao seu caráter único, a garota também era conhecida como a Princesa do Gelo e a Marquise da Flor do Gelo. Seu casamento com Yang era apenas para o benefício de sua família. E como os interesses de ambas as partes estavam perfeitamente alinhados, eles receberam o apoio total do imperador para prosseguir com o casamento. Louise era apenas um peão útil em todo esse jogo de seus pais. Seu pai disse que o casamento dela era um preço incrivelmente alto a ser pago para expandir os negócios da família. Se ela não se casasse, ele não conseguiria obter lucro em nenhum outro lugar para expandir os negócios da família. E o marquês, que vendeu a filha em troca de negócios, mostrou o quanto ele valorizava mais os negócios do que a própria filha. Algum tempo se passou desde aquele café da manhã, e a garota foi ao escritório para resolver um pouco as coisas. Em primeiro lugar, ela ia pensar no fato de que sabia que estava vivendo no 273º ano imperial. A moça também se lembrou de que Ian e Louise haviam se casado em março de 2 anos atrás, portanto, haviam se passado exatamente 2 anos e 2 meses desde então. De repente, ela percebeu que nesse caso, o termo recém-casado não combinava nem um pouco com eles, pois já estavam juntos há muito tempo. Bem, se vale de alguma coisa, Diana deve voltar no verão desse mesmo ano. Isso significa que não resta muito tempo. A moça estava simplesmente desesperada. Ela percebeu que se tivesse reencarnado por vontade própria, teria feito isso antes do casamento ou depois do divórcio. Portanto, Louise não tinha a menor ideia de por que havia sido abandonada exatamente na marca de 2 anos de seu casamento. E esse momento foi de fato muito pior do que qualquer outro. É claro que ela também não queria se meter com Diana dessa forma e só queria ajudá-la para que ela não cruzasse com Ian de forma alguma. De qualquer forma, dada a situação, Louise percebeu que teria de terminar tudo dentro de 1 ano. Ela queria fazer isso um pouco mais cedo, porque 6 meses após o retorno de Diana à história, esse casamento se dissolveria de qualquer maneira. Portanto, ela não via sentido em esperar demais pelo inevitável. Ian percebe seus verdadeiros sentimentos, exige unilateralmente o divórcio de Louise, e a garota não terá mais nada. Ela simplesmente precisa assinar o contrato, mas não o faz imediatamente. E durante esses 6 meses, Diana sofre muito por causa da maneira como o homem a trata. Louise estava pronta para chorar porque ela era a causa de tudo isso. Por um momento chegou a pensar que seria melhor para ela morrer. Ela queria fazer as coisas da maneira mais rápida e fácil possível, pois assim ela se tornaria apenas um fardo e um grande teste para seu personagem mais favorito da história. Então, Louise não conseguiu mais conter as lágrimas, e enquanto chorava, ela pensou que se pudesse se divorciar em 1 ano e desaparecer antes que Diana voltasse, talvez as coisas não fossem tão ruins. De repente, ela viu um papel muito interessante em sua mesa e pensou que essa poderia ser sua oportunidade. Ela ainda tinha cerca de 1 ano antes do retorno de Diana, e se a moça pudesse usar sua posição de grã-duquesa durante esse período, Heloise achava que poderia corrigir o comportamento de Jean, 1 por 1. A garota estava muito séria, e pensou no fato de que talvez não conseguisse transformá-lo em um carro de luxo, mas pelo menos poderia tirá-lo da categoria de sucata. Depois de refletir cuidadosamente sobre o assunto, Heloise percebeu que era realmente uma ótima ideia e que era a única decisão certa para ela. Antes de Diana retornar ao país, ela reabilita esse Jean sem esperança e o transforma em um cavalheiro perfeito que será o par perfeito para Diana. De fato, assim como Louise conhece Diana, ela também conhece Ian, aquele idiota horrível. E tudo porque ela estava relendo essa história várias vezes ao longo de muito tempo, pois estava muito interessada nela. Então a garota, que estava incrivelmente séria, pediu que Diana esperasse por ela. Ela estava pronta para consertar Jean, mesmo que tivesse de se comunicar com ele por um longo tempo. Além disso, a garota iria mostrar a Diana que até mesmo o lixo poderia ser consertado e usado eventualmente. Logo em seguida, a garota chamou uma empregada. A empregada era muito tímida.
Mas ela veio rapidamente e perguntou à menina, em voz baixa, se ela a havia chamado. Louise disse que isso era verdade e perguntou qual era o nome dela. Ela perguntou se poderia lembrá-la. A empregada, fazendo uma reverência, disse que seu nome era Bibi. A garota, ao ouvir isso, imediatamente pensou que seu caráter também era muito indiferente. Veja bem, ela viu o comportamento das empregadas e dos outros servos. A garota percebeu isso porque não era nada surpreendente para uma empregada que havia trabalhado com ela por mais de 2 anos que sua patroa perguntasse seu nome. Mas ela pensou em resolver a situação com os empregados mais tarde. Assim, ela disse imediatamente que o motivo pelo qual havia convocado Bibi era o fato de ter ouvido uma história muito interessante. A empregada, ao saber disso, ficou imediatamente interessada e perguntou qual era a história, pois a patroa nunca havia dito tal coisa antes. E depois também. Louise disse que havia um grande burburinho na capital ultimamente. Todos estavam falando sobre Heloísa e Janeiro. Então ela se perguntou por que a empregada não havia dito absolutamente nada sobre os rumores que circulavam sobre eles na capital. Quando a empregada ouviu isso, ficou muito surpresa e perguntou como isso era possível. Mas a garota riu nesse momento e se perguntou, será que ela realmente perguntou algo tão difícil? Bebe imediatamente disse que não, de forma alguma. Só que esses boatos não valiam a pena incomodar a madame, por isso ela achou que não era necessário contar. Louise perguntou, surpresa, se havia mais algum boato que ela não precisasse ouvir. A criada respondeu que não, e que certamente não havia mais nada. A moça também respondeu que não queria repetir o que acabará de dizer e acrescentou que queria ouvir sobre os escândalos que envolviam ela e o Grão-Duque porque eram muito importantes. Nesse momento, Bebe se ajoelhou e disse que não queria falar nada sobre esses escândalos, por isso pediu que a moça a matasse. Ela, sorrindo, imediatamente disse à empregada que prometera que não a puniria nem a repreenderia pelo que dissera, pois a patroa entendia tudo, que era apenas um boato. Bebe olhou para ela com os olhos cheios de lágrimas e se perguntou, isso é mesmo verdade? A garota respondeu que certamente era verdade. No entanto, se ela continuasse em silêncio, poderia se sentir frustrada por Bebe estar forçando-a a se afastar dela. A empregada ficou em silêncio por um tempo, com as mãos trêmulas de preocupação, mas logo começou a contar sua história. Bebe disse que tinha ouvido as pessoas se referirem à garota como nada mais do que uma comitiva da propriedade do Grão-Duque, e alguns também a chamavam de fantasma do Grão-Ducado das Nuvens. Quando Louise soube de tudo isso, ficou um pouco surpresa com o fato de a chamarem assim. Mas ela já deveria esperar por isso, é claro. De fato, essa era uma situação completamente comum, algo que uma típica mulher nobre desmaiaria na hora se ouvisse. Mas Louise não era uma pessoa assim, então reagiu com calma a essa situação. A empregada abaixou a cabeça novamente e voltando-se para a senhora, disse que ela havia cometido um pecado grave e que certamente poderia puni-la por isso imediatamente. Mas Heloíse, sorrindo, disse imediatamente que é claro que não faria isso, pois ela havia simplesmente pedido que a empregada lhe dissesse aquelas palavras, portanto não era culpa dela. A senhora também sorriu e agradeceu a ela por ter contado toda a verdade. A moça disse que isso era muito valioso para ela e também acrescentou que Bibi era uma ótima moça. Quando a empregada ouviu tudo isso, olhou para a patroa com surpresa e não conseguia acreditar que era ela quem estava realmente dizendo tais palavras. Ela então se levantou e agradeceu à patroa por ser tão generosa. E acrescentou que, nesse caso, ela deixaria agora mesmo para não incomodar a garota. Assim que Bebe saiu pela porta, Louise imediatamente suspirou pesadamente e pensou em como as pessoas a chamavam. Naquele momento, ela se sentiu péssima e pensou no fato de que Jean-Claude estava praticamente morto. Sua reputação estava se deteriorando a cada dia. Na verdade, a garota de sua vida passada era exatamente como ela era chamada desde muito jovem. Sua vida foi repleta de gêneros diferentes. E ela era chamada Guerreira do Teclado. E tudo porque toda vez que ela encontrava um fandom popular nas mídias sociais, ela se tornava simplesmente aniquiladora. A garota lia e defendia seu ponto de vista nos comentários, por isso não era apreciada por muitos. Portanto, Heloíse certamente pode suportar agora até mesmo várias condições desfavoráveis, porque em sua vida passada, ela teve que passar por muitas coisas. A garota foi até a janela e pensou em como ela não gostava nada daqueles fandoms mainstream irritantes que inundavam toda a internet. Depois de suportar essas dificuldades por 10 anos, sua força espiritual se tornou muito mais forte do que a de qualquer outra pessoa, porque as pessoas na internet podem ser muito cruéis. Entretanto, Jean-Claude não era esse tipo de pessoa.
Ele era incrivelmente teimoso como um demônio e sempre defendia apenas sua própria opinião. No entanto, ele ainda não superou os traumas de sua infância, apesar de sua persistência. E se um homem reprimiu suas emoções por quase 30 anos, fica imediatamente claro que tipo de pessoa ele é agora. É claro que naquele momento, todas as palavras e más intenções eram dirigidas a Heloise. Entretanto, se as coisas continuarem assim, alguns desses rumores podem se transformar em uma acusação contra Diana. A garota pensou no fato de que não podia simplesmente deixar tudo isso passar porque queria o melhor para Diana. Então ela iria bolar um plano para resolver a situação de alguma forma. Louise pensou no fato de que Diana só teria de esperar um pouco, porque ela certamente daria uma boa lição em Ian e em todas as pessoas que poderiam pensar algo ruim sobre o casal. Quando a noite chegou, o homem estava sentado em seu escritório quando, de repente, alguém bateu à sua porta. Ele imediatamente disse que não havia problema em entrar. Depois disso, a porta se abriu e um homem entrou na sala, para a surpresa de Janeiro. E tudo porque era Heloise. Ele olhou para ela com surpresa e se perguntou o que ela estava fazendo em seu escritório tão tarde. A garota, sorrindo alegremente, disse que tinha algo que queria falar com ele. No entanto, ela estava incrivelmente irritada porque ele acha que é um tipo de Napoleão que dorme menos de 4 horas por noite e nunca descansa. Por isso, ela achava que se ele continuasse nesse ritmo, morreria bem jovem. Ian, olhando severamente para a garota, disse que achava que eles haviam concordado em não incomodar um ao outro fora do café da manhã, a menos que fosse algo muito especial e urgente. Então ele perguntou: era tão urgente que não poderia esperar até amanhã de manhã para que eles discutissem o assunto no café da manhã? Heloise ficou muito indignada quando ouviu isso, mas conteve sua raiva e disse que era de fato algo especial. O homem voltou a olhar seus papéis e imediatamente perguntou o que era aquilo. A moça imediatamente colocou alguns papéis em sua mesa, e disse que tinha ouvido alguns dos nomes que as pessoas a chamavam na comunidade. Ian imediatamente pegou um papel e começou a examiná-lo, mas depois perguntou o que ela queria que ele fizesse, pois ele realmente não entendia por que ela o procurara com tal coisa. A garota tinha um sorriso feliz no rosto, mas estava completamente infeliz e achava que ele era um verdadeiro idiota, exatamente como ela esperava. Louise se perguntou se ele não tinha consciência do que as pessoas estavam dizendo sobre ela. Ian olhou para ela surpreso e perguntou: ele realmente deveria se preocupar tanto com a reputação dela e até mesmo acompanhar todas essas notícias? A moça ficou muito surpresa e disse que diziam isso sobre a Grã-Duquesa e se perguntou se ele realmente não se importava com as coisas ruins que eram ditas sobre sua esposa. Ian, suspirando pesadamente, disse que não achava que isso fosse responsabilidade dele. Portanto, é claro que ele não se envolvia nesses assuntos. Mas Louise respondeu que todos esses rumores também o preocupavam. E não apenas ela. Ela pensou no que ele poderia dizer agora, mas, para sua surpresa, o homem não disse nada. Ele simplesmente ignorou o fato. Então a moça, sorrindo alegremente, disse a ele que pensasse com cuidado e perguntou se ele realmente não tinha motivos para se preocupar. Então, com um suspiro pesado, ele disse que não se importava nem um pouco com o que as pessoas diziam a seu respeito e pediu que a moça fosse direto ao ponto o mais rápido possível, perguntando o que ela queria que ele fizesse ou dissesse. Louise ficou muito surpresa por ele estar realmente fazendo isso. Sua esposa havia se tornado a chefe dos boatos de toda a capital, e ele não se importava nem um pouco com isso. Ele não se desculpou de forma alguma e não iria consertar a situação. Mentalmente, ela se tranquilizava e amaldiçoava Jean com todas as maldições possíveis, porque não o amava com toda a sua alma. Ela ficou em silêncio por um tempo e então, cruzando os braços sobre o peito, disse que por mais benéfico que esse casamento fosse para suas famílias, ela não poderia mais viver assim. Jean, ao ouvir essa declaração, ficou imediatamente interessado. Ele olhou para ela e disse que ela devia ter alguma outra solução para esse assunto. Sem esperar pela resposta dela, ele disse que se ela agora ia falar de clichês sobre o que o coração dele queria, ele poderia parar imediatamente, porque não ia ouvir tudo aquilo. Quando Louise ouviu a suposição dele, ficou muito surpresa e pediu que ele nem sequer brincasse com essas coisas, porque ela não estava nem um pouco interessada nisso. A garota ficou enojada só de pensar que ele poderia ter sugerido tal coisa. Como você pode ver, ela odiava esse homem com toda a sua alma.
No entanto, Ian, ao ouvir sua resposta, ficou imediatamente surpreso e perguntou o que, nesse caso, ela tinha a oferecer. A garota colocou a mão sobre a mesa e se virou para ele, perguntando se ele já tinha ouvido falar que as pessoas não podiam mudar. É claro que Ian estava inicialmente começando a não gostar da ideia e não tinha ideia do que ela estava falando. Mas a garota sorriu alegremente e disse a ele que não acreditava naquela afirmação de forma alguma. E então, aproximando-se mais dele, ela disse que o mudaria de agora em diante. Ian ficou muito surpreso ao ouvir isso. Ele nem imaginava que sua esposa pudesse ser tão assertiva, pois nunca havia notado isso nela antes. Depois que a garota disse seu desejo, houve um silêncio constrangedor entre eles novamente. Ninguém sabia o que deveria dizer em uma situação como essa. Enquanto Jean processava essas informações, ele se perguntou com irritação na voz se ela realmente iria mudá-lo. Louise, presunçosamente dizendo que era tudo verdade, acrescentou que o mudaria de uma forma que ele nem poderia esperar de outra maneira. O homem ficou chocado e perguntou do que ela estava falando e como ela ousava sugerir que ele concordaria com tal coisa. Ela também disse que lhe parecia que ele não tinha esperança alguma, pois em apenas 2 anos, o homem havia transformado uma garota que havia sido apelidada de Flor do palco público no fantasma do Grão-Ducado. Quando Ian ouviu isso, ficou incrivelmente atônito. Ele não imaginava que a garota tivesse essa opinião sobre ele. Louise, vendo como ele estava surpreso, pensou que ele ainda não sabia o pior. Portanto, as coisas mais interessantes estavam à sua frente. Ela também se virou para ele e disse que não esperava muito dele, portanto ele não deveria se preocupar. A garota explicou que só queria que ele mantivesse a dignidade da Grã-Duquesa, só isso. Louise pensou no fato de que ele não deveria ser incomodado, pois ela não tinha nenhum desejo de se aproximar dele de forma alguma. Ela iria dar um polimento nele, reabilitá-lo e depois simplesmente desaparecer, pelo bem de Diana. A garota disse que, como ele podia ver pelos jornais, todo mundo começou a chamá-la de fantasma e vazio. Alguns até dizem que ela é apenas uma peça de mobília no Grão-Ducado. Até agora, ela havia tolerado isso tranquilamente por respeito à sua majestade, ao imperador e ao seu pai. Entretanto, quando a situação se agravou, ela percebeu que não poderia mais tolerar tal comportamento. Ian a ouviu. No entanto, ele não queria fazer contato visual para que ela não percebesse o que ele estava pensando. Louise continuou falando e disse que, para ser sincera, o problema não era só dela. Por isso, ela achava que eles deveriam resolver o problema juntos. Sem dúvida, Jean tinha sangue real e a bênção do próprio imperador, e nenhum rumor sobre seu casamento seria capaz de abalar sua honra. No entanto, a garota também era um ser humano e certamente não gostava de ouvir coisas terríveis sendo ditas sobre ela, nem mesmo justificadas. O homem ponderou sobre as palavras dela por um tempo e depois perguntou: desde quando ela se preocupa com essas declarações? Porque a capital está sempre cheia de rumores desse tipo. Heloísa então lhe respondeu que mesmo que ele fechasse os ouvidos e os olhos, ele ainda podia ouvi-lo porque a sociedade gostava tanto de discutir a vida privada de outras pessoas que eles simplesmente não conseguiam mais parar. Também sorrindo, ela acrescentou que planejava não incomodá-lo por muito tempo, por isso sugeriu fixar a duração em exatamente 1 ano para acertar as coisas. De fato, até um idiota perceberia que se as coisas continuarem como estão, logo todo esse mal desaparecerá e só restará o bem. Heloísa disse que desde que ele, o Grão-Duque, se esforçasse, e sua reputação nunca mudou durante todo esse tempo, a culpa seria somente dele. Ela disse que se nada mudasse, ela também desistiria e não lidaria com isso. Jean olhou para ela com desdém e se perguntou o que ela queria dizer com lidar com isso. E a garota explicou que isso significava que ela viveria tranquilamente, como se estivesse completamente morta. Ela acrescentou que se ele quisesse, é claro, ela também poderia se divorciar dele. Ela também acrescentou que isso seria muito conveniente para eles. Jean, ao saber do divórcio, ficou muito surpreso e perguntou: ela realmente pensou em tal coisa? Mas Louise respondeu que era de fato uma boa opção. Afinal, ele precisaria de alguém para assumir o cargo de Grã-Duquesa. Ela também acrescentou que, como Grão-Duque, ele certamente teria muitas oportunidades. E se ele achasse que não havia necessidade de continuar esse casamento, ela estava mais do que disposta a se afastar e não atrapalhar. Depois de tudo isso, contanto que a nova Grã-Duquesa seja capaz, absolutamente qualquer pessoa seria adequada para o cargo. Louise, sorrindo, disse que talvez, depois de se separarem, ele encontrasse alguém mais adequado do que ela para o cargo de Grã-Duquesa. E isso seria, de fato, a coisa certa a fazer. De fato, qualquer que fosse o resultado sob quaisquer circunstâncias, a moça iria pedir o divórcio de Jean dentro de 1 ano.
E depois disso, Diana voltaria já no papel da nova Grã-Duquesa. A garota achou que tinha sido bem clara, mas também decidiu dizer que antes de se tornar Grã-Duquesa, ela ainda era uma pessoa com sua própria dignidade. E é por isso que ela absolutamente não quer passar o resto de sua vida com um rótulo tão depreciativo pendurado nela. Portanto, Heloise realmente esperava que ele cooperasse com ela, afinal de contas. Quando o homem soube da cooperação, ficou muito surpreso. Sem dúvida, do lado de fora, poderia parecer que a garota estava declarando guerra contra ele. No entanto, quando ela concluísse tudo o que havia planejado, Ian não teria nada a perder com essa proposta, portanto, ele definitivamente teria de concordar. Então o homem, olhando-a diretamente nos olhos, perguntou se ela possuía um plano detalhado para este ano, que desejava apresentar a todos que tinha em mente. E disse que, é claro, ela teria que fazer um plano de agora em diante. Antes, porém, ela gostaria de sugerir duas coisas a ele. Ela as expressou de uma só vez. Primeiro, ela gostaria que ele a tratasse como sua esposa legítima, pelo menos em público. Em casa não é necessário fazer isso. E sua segunda exigência era que ele passasse um certo tempo com ela toda semana como parte de seu treinamento mental. Quando Jean soube que ele deveria passar um tempo com ela, ele ficou muito surpreso e perguntou o que teria de fazer lá nesse caso. A garota explicou que as pessoas mudam quando são deixadas sozinhas, portanto, ele teria que passar um tempo com ela para que os outros não suspeitassem de absolutamente nada e também para melhorá-lo nesse aspecto. De fato, antes que Diana pudesse voltar, ela precisava reformular completamente a mentalidade de Ian para que ele não fosse mais aquele homem rabugento. Louise já tinha ouvido falar que quanto mais rigoroso o método de educação, mais eficaz ele é. Então, ela decidiu testar essa teoria na reeducação de seu homem. Eles ficaram em silêncio por um tempo, depois abaixaram a cabeça. Ela disse que havia lhe dito que ele não tinha mais esperanças, então ele deveria pensar nisso como uma aula para aprender. Ian, digerindo toda essa informação, olhou para a garota e perguntou: ela realmente estava falando sério? De repente, Louise começou a gritar com ele, e se perguntou se ele realmente achava que ela tinha tanto tempo livre que ia ao escritório dele à noite e fazia brincadeiras com ele. Ele não reagiu a isso de forma alguma. Depois, pensou no fato de que se fosse só por um ano, talvez ele não se importasse com isso. O Dian disse que até onde ele se lembrava, quer a reputação dela mudasse ou não, em um ano tudo voltaria a ser como era antes. A garota, sorrindo, disse que tudo isso era verdade e que essas eram suas condições. Mas, na verdade, ele não tinha ideia de que ela iria reeducá-lo. Mas o homem não precisava saber disso. Então, ele olhou para o papel que ela lhe entregou e disse que uma noite de fim de semana deveria ser suficiente para passar um tempo com ela. Quando ela ouviu isso, é claro, ficou indignada e disse que um dia de folga seria totalmente insuficiente. Então sugeriu que eles ampliassem um pouco os aspectos do tempo que passavam juntos. É claro, disse Louise, que se ele tivesse outros planos, eles poderiam mudar a programação. No entanto, a essa altura, ela queria que ele a deixasse tirar pelo menos 3 dias. É claro que Jean não gostou de tudo isso e disse que seria apenas uma perda de tempo. Mas a garota, contestando, respondeu que ele provavelmente queria que ela lhe contasse todos os boatos, um por um, até que finalmente chegassem a ele. Jean, é claro, não estava pronto para isso. Então, com um suspiro pesado, ele disse que nesse caso, queria reservar apenas um dia no fim de semana para ela fazer o que quisesse. Quando Heloise ouviu isso, ela ficou imediatamente feliz e disse que estava tudo bem. Nesse caso, eles se viriam no fim de semana. É claro que sua meta original era um fim de semana, então isso é o que ela chama de grande habilidade de negociação. Ao se virar, a moça começou a sair, mas, antes de sair pela porta, disse que deixaria esse jornal de presente para que ele pudesse lê-lo quando estivesse entediado. No dia seguinte, quando amanheceu, a moça acordou bem cedo. E Bibi bateu imediatamente em seu quarto. Louise permitiu que ela entrasse e a moça, fazendo uma reverência, perguntou se ela havia dormido bem na noite passada e acrescentou que a ajudaria a preparar o café da manhã. No entanto, a garota respondeu que isso era totalmente desnecessário, pois ela não iria lá naquele dia. Quando Bibi ouviu isso, ficou muito surpresa e perguntou como isso era possível. Mas Heloise, também sorrindo, disse-lhe que chamasse o mordomo e se preparasse para sair. A empregada ficou incrivelmente surpresa com tais pedidos e perguntou: é realmente necessário preparar tudo agora? E a senhora respondeu que era agora mesmo porque ela iria embora muito em breve, então tudo deveria estar pronto. Mas, sem pensar muito, Bibi se virou e começou a sair correndo, dizendo que prepararia tudo imediatamente para garantir que tudo corresse bem. Louise se recostou e sorriu satisfeita.
Ela achava que as negociações que haviam sido realizadas na noite anterior tinham sido um sucesso. No entanto, ela também percebeu que não havia necessidade de tomar café da manhã com Jean todas as manhãs, porque agora eles tinham um certo tempo para passar juntos. Portanto, a garota não entendia por que eles deveriam se forçar a comer juntos se nem mesmo queriam se ver. Algum tempo se passou desde então e a empregada finalmente voltou. Ela perguntou à patroa se elas podiam entrar. E a garota, com um sorriso no rosto, claro que sim, disse que podiam. Então a porta se abriu e várias outras criadas entraram no quarto. Bebe se virou para elas e disse que, como a patroa estava saindo à tarde, ela deveria providenciar para que a menina se vestisse com mais elegância do que o normal. Uma das criadas então se aproximou da moça e perguntou se ela queria prender ou soltar o cabelo naquele dia. Louise respondeu sua preferência. Então, outra criada se aproximou dela e lhe disse que se ela fosse sair na rua principal, teria de andar muito, portanto, deveria escolher mocassins confortáveis de salto baixo em vez de salto alto. A empregada também disse que ela era alta, portanto, mesmo de salto baixo, ficaria deslumbrante. Louise se sentiu um pouco estranha, pois tinha acabado de pedir à empregada que a preparasse para sair. No entanto, ela estava mais animada do que a própria garota. É claro que a patroa pensou que ela simplesmente vestiria algo e sairia. Mas Bibi havia preparado toda uma cerimônia para isso. Algum tempo se passou desde então, e um homem bateu à porta do quarto dela. Ele disse que seu nome era Gerald, e a moça o deixou entrar. Era o mordomo. Ele perguntou se ela o havia chamado. A moça disse, com um sorriso no rosto, que era isso mesmo. Ela estava planejando ir pela rua principal, então pediu que ele se preparasse para isso. Harold ficou um pouco surpreso quando ouviu isso, mas disse que é claro que prepararia tudo, pois ela estava saindo pela primeira vez em muito tempo. Louise, sorrindo, disse que queria que ele preparasse 2 cheques em branco para ela imediatamente. Naquele momento, a empregada já havia corrido até ela para cuidar de seus cabelos. Quando o arauto soube dos cheques, ficou ainda mais surpreso e perguntou se ela realmente precisava deles. A garota não entendeu por que ele estava tão surpreso, perguntou por que ele parecia tão chocado e se perguntou se ele queria dizer que não poderia dar os cheques a ela. O mordomo respondeu imediatamente que é claro que iria prepará-los agora e também perguntou sobre o café da manhã. Louise se virou para o espelho e disse que não estava nem um pouco interessada, por isso achava que ele deveria informar o príncipe. Ela não entendia. Será que havia alguma doença nessa família que fatalmente exigia que os cônjuges tomassem o café da manhã juntos? Todos ficaram muito surpresos quando ela disse que não viria. Assim, o mordomo logo foi até o cavalheiro e lhe disse que a moça havia dito que não chegaria na hora do café da manhã. Ao ouvir isso, ele ficou um pouco surpreso, mas disse que nesse caso também iria embora. O mordomo, fazendo uma reverência, disse que isso era muito bom e o deixou. Ian não entendia o que estava acontecendo e por que a garota não aparecia para o café da manhã. Ele não entendia como isso era possível, já que ontem à noite ela havia entrado em seu escritório e começado a falar sobre algo, e hoje de manhã ela não tinha aparecido para o café da manhã. Então, de repente, ele se lembrou das palavras dela, quando disse que se ele quisesse, ela poderia se divorciar dele. Ian não gostou de tudo isso. Ele colocou o garfo de lado e pensou no fato de que tudo aquilo o irritava muito. Ele não entendia por que a garota não podia se comportar como de costume e por que ela tinha de criar novas regras estranhas. Logo a garota estava completamente pronta. E assim que saiu, ela percebeu que o tempo estava maravilhoso. É claro que ela não poderia ir sem uma escolta, então levou Bibi com ela e assim que chegaram, a empregada perguntou à patroa se ela estava realmente indo ver a costureira. Louise, sorrindo, disse que é claro que iria lá e perguntou se a moça havia trazido tudo o que ela havia pedido. A empregada, sorrindo, disse que certamente havia trazido todos os cheques em branco e os certificados que a moça havia pedido. Louise lhe agradeceu e disse que ela era uma ótima garota. Então Bebe suspirou pesadamente e disse que era a primeira vez que ela via uma garota ir à costureira, o que a surpreendeu um pouco. Quando a garota ouviu isso, ela imediatamente percebeu que provavelmente era esse o caso. Na verdade, o motivo pelo qual ela tinha ido ao distrito comercial tão cedo era completamente diferente. Ela fez isso apenas para facilitar o caminho de Diana, que chegaria em breve. Assim, no momento em que Louise decidiu viver neste mundo, ela não pode ficar sentada na mansão o dia todo. Ela precisa fazer alguma coisa, caso contrário, não sobreviverá. Quando a empregada se virou para ela e perguntou se já estariam indo embora, a garota se adiantou e disse alegremente que já deveriam estar indo.
Ela estava disposta a fazer absolutamente qualquer coisa para deixar Diana feliz, porque ela era sua personagem favorita, e Heloise não podia deixar nada de ruim acontecer. Assim, sua primeira tarefa foi entender o fluxo de capital. A garota acreditava que se você conhece seu inimigo, você também conhece a si mesmo. Nesse caso, você pode vencer absolutamente todas as batalhas e logo ganhar a guerra. No lugar em que ela chegou e naquela época, as lojas de roupas eram incrivelmente importantes para a sociedade. Assim, a primeira coisa que ela decidiu fazer foi ir a uma dessas lojas. As lojas de roupas onde se reúnem os mais altos escalões são a fonte e o centro de todos os rumores. Portanto, a primeira coisa que Heloise tinha de fazer era estar lá para ver o que as pessoas estavam dizendo em geral. É claro que não é exagero dizer que todas as notícias da capital passam exatamente pela loja de roupas. O ciclo social é como um relacionamento amigável, só que sem as espadas, e Heloise era muito boa nisso, então ela já tinha sua estratégia planejada. Logo entraram em um beco escuro, e Bibi, voltando-se para a senhora, perguntou: ela não havia dito que iria diretamente à costureira? A moça parou imediatamente e disse que havia dito isso. E a empregada respondeu que não havia outras costureiras naquele beco. Mas Louise, sorrindo, disse-lhe que não se preocupasse muito com isso. Bastava segui-la e tudo ficaria bem. É claro que seu destino já estava determinado desde o início. Então, logo elas chegaram a uma porta escura. E parando ali, a senhora disse que achava que o lugar para onde ela queria ir ficava logo depois daquelas portas. Bibi estava começando a ficar um pouco preocupada. Ela se perguntava se a senhora realmente queria estar naquele lugar. Mas a garota não entendia se havia algum motivo para ela sair dali, afinal, ela achava que era seguro. E mais uma razão para ela ir até lá. Bibi disse com a voz trêmula que, é claro, se ela fosse encomendar um vestido, seria melhor visitar a loja de vestidos de Veronique na rua principal, pois era a maior da capital e havia uma seleção muito boa. Mas, nesse ponto, Heloise ficou muito irritada, e virou-se para sua empregada. Ela disse que não havia pedido sua opinião sobre o assunto. A empregada percebeu que havia começado a passar um pouco dos limites e assim, irritado a patroa, então imediatamente pediu desculpas e ficou em silêncio. Em seguida, a garota se virou para a porta intimidadora e pensou no fato de que essa loja de roupas poderia estar à beira do fracasso. Mas era a única loja que ela poderia visitar naquele momento. Esse lugar definitivamente não era apenas uma loja de roupas comum, e Louise certamente sabia disso. Então, depois de reunir coragem, ela abriu a porta e entrou. Logo a proprietária da loja veio até elas e, ao ver as meninas, imediatamente perguntou quem eram, pois ela não costumava receber visitas. Heloise imediatamente cumprimentou a dona da loja. Seu nome era Madame Zed e quando olhou mais de perto para sua visitante, soube que era a princesa. Ela se aproximou dela e ficou muito assustada com seu endereço. Por isso fez uma reverência. Ela imediatamente disse que estava muito feliz em recebê-la em sua loja. A garota, por sua vez, disse que tinha vindo para ver seus vestidos. Madame Zed, ao ouvir isso, ficou muito surpresa e perguntou: isso é mesmo verdade? Mas a senhora, sorrindo, respondeu que gostaria de resolver tudo o mais rápido possível. Assim, o lojista seguiu a moça para ajudá-la na escolha. Logo elas estavam perto de uma grande prateleira com muitos vestidos diferentes. E Madame Zed disse que esse era todo o sortimento que ela tinha em sua loja, e disse que tinha vergonha de dizer que eles não tinham o mesmo orçamento e que, infelizmente, não podia lhe oferecer mais. Heloise disse com um sorriso que entendia tudo, então não ficou nem um pouco brava, pois sabia onde estava querendo chegar. De fato, esses modelos estavam definitivamente à frente de seu tempo, e quando ela viu esses vestidos, sabia perfeitamente que não tinha feito uma escolha errada. Em cerca de 6 meses, graças à descoberta acidental de uma princesa, a loja de roupas da Madame Zed se tornará um grande sucesso. E 1 ano depois, Madame Zed será de grande ajuda para Diana quando ela finalmente retornar, e Diana se formará em design de moda de calçados na academia. E a própria garota será sua principal assistente e parceira de negócios nesse caso. Portanto, Diana e o proprietário da loja trabalharão em estreita colaboração. Na história original, Diana se esforçou ao máximo para ter Zed ao seu lado. Mas se Heloise cuidar da loja agora, será menos difícil para Diana. Além disso, é uma boa oportunidade para criar sua própria fonte de informação. A garota ficou olhando para as roupas durante todo esse tempo, pensando nisso. Então, de repente, o lojista se aproximou dela e perguntou se ela estava bem. Louise percebeu que ela estava muito quieta, então eles estavam começando a suspeitar de algo. Então ela imediatamente se virou para ela e acenou com a cabeça.
Então a senhora Zed disse que se ela realmente não gostasse daqueles vestidos, poderia escolher algo mais adequado ao seu gosto. Se ela desse uma chance, tudo ficaria bem. Mas a garota respondeu que não havia necessidade alguma disso. Quando a proprietária ouviu isso, ficou imediatamente chateada. Ela percebeu que havia perdido sua chance. Mas, de repente, Heloise disse que tudo isso era porque ela compraria todas as roupas de sua loja, inclusive os acessórios. Zed, ao ouvir isso, ficou muito surpreso. Assim como sua empregada, o lojista perguntou se ela realmente queria dizer que iria comprar absolutamente tudo o que havia na loja. Louise sorriu alegremente e disse que era verdade. Em seguida, a senhora perguntou se havia algum motivo específico para isso, pois nunca havia acontecido com ela antes. A princesa respondeu que achava que uma nobre não precisava de motivo algum para escolher um vestido. E na verdade, ela só tinha vindo para comprar toda a linha da loja. Zed não conseguiu conter sua surpresa e emoção. Ela se virou para a senhora e perguntou se ela queria que ela fizesse alguma alteração no design dos trajes. De fato, na história original, Madame Zed era uma excelente designer e tinha orgulho de todo o seu trabalho. Por isso, muitas vezes ela recusava pedidos para alterar o design. De modo geral, ela era muito teimosa, o que levou seu negócio ao colapso. Portanto, quando a garota ouviu a Madame Zed sugerir tal coisa, ela sabia que sua loja estava em um grande problema. Então Heloise disse, sorrindo, que não havia necessidade alguma de mudar o design. Ela só queria que fosse alterado para que tudo se ajustasse ao tamanho de seu corpo, e ponto final. A senhora então se voltou para Bebe e pediu que a moça lhe entregasse o que havia preparado. A empregada imediatamente abriu as malas e entregou à senhora alguns cheques, dizendo que tinha tudo pronto. Em seguida, Heloise, sorrindo alegremente, voltou-se para Bebe e pediu que ela escrevesse todos os itens, sem omitir nada, nesse cheque não preenchido e o levasse para a propriedade do Grão-Duque. Além disso, a garota disse que a partir de agora, ela patrocinará a loja de roupas de Zed com o nome de Duquesa. Portanto, agora ela não precisa mais se preocupar com dificuldades financeiras. Gostaram do vídeo? Deixe o like e se inscreva no canal para os próximos.